Abra sua Bíblia comigo, livro de Atos, no capítulo 2, talvez uma das palavras mais difíceis, não pela dificuldade da mensagem, mas pela dificuldade da prática. Não pela dificuldade da mensagem, mas pela dificuldade de colocar o nosso coração nesse lugar muitas vezes. Atos 2, a partir do versículo 42. Diz assim o texto: e perseveravam na comunhão, na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam por meio dos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Só esse texto aqui eu quero ler com você. Querido, preste atenção em algo. Esse texto que nós lemos é o nascimento da igreja enquanto comunidade. A igreja nasce aqui, a igreja se estabelece aqui, a igreja começa aqui o seu princípio. E a gente tem aprendido, sempre que eu dou aula, sempre que eu ministro, eu falo aqui alguma coisa nesse sentido. Eu falo para vocês sobre a lei da primeira menção, lembra disso? Quando você quer entender alguma coisa a respeito de algo que você leu na Escritura, quando você quer ter clareza sobre aquilo, o que você tem que fazer? Você tem que procurar na Escritura, na Bíblia, como um todo, a primeira vez que aquilo é citado. E aí você vai entender o que de fato Deus está querendo nos ensinar, Deus está querendo nos dizer. E a primeira vez que nós vamos encontrar na Escritura a igreja num formato de comunidade estabelecida, numa organização de comunidade, é aqui em Atos capítulo 2. E quando eu leio esse texto, aqui eu tenho o mapa, o desenho, a radiografia de qual é a expectativa de Deus para a sua igreja, do que Deus espera, de como a sua igreja deve se movimentar. E de forma muito específica, eu fiz um diagnóstico aqui de quais são os dois pilares dessa igreja de Atos, ou dessa igreja primitiva que nos serve de parâmetro para aquilo que como igreja nós precisamos ser. O cerne, o ponto-chave de Atos 2 e dessa igreja que está sendo aqui organizada como comunidade, o ponto, o cerne, os fundamentos dela é a instrução e os relacionamentos. Porque o texto começa dizendo assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, eu tenho como fundamento dessa igreja a doutrina dos apóstolos, ou seja, o ensino deles, a instrução que eles traziam, o ensinamento que eles traziam, a orientação que eles traziam. Então, o primeiro fundamento que eu encontro nessa igreja, nessa comunidade de fé, nessa igreja organizada que nós vemos aqui: perseverança na instrução, perseverança na doutrina, perseverança no ensino, perseverança em andar naquilo que estava sendo estabelecido. Então, se eu quero realmente
como igreja, me estabelecer diante de Deus, eu preciso entender que eu tenho que perseverar em caminhar na instrução que recebo, na instrução que está sendo trazida para a igreja. Cada palavra que é liberada nesse altar não é uma palavra para massagear seu ego, ou para você dizer, uau, que legal, fui no culto hoje, que palavra boa. Não, cada palavra que é liberada desse altar é para desafiar você a perseverar nela. Então, quando você ouve uma palavra profética, vamos ser específicos aqui com a palavra profética. Quando você ouve uma palavra profética do mês, a expectativa de Deus é que durante o mês você se dedique a essa palavra. Que você não esqueça o que ouviu, antes persevere naquilo que ouviu. Se dedique ao que ouviu. E quando você não faz isso, você está caminhando fora daquilo que é a expectativa de Deus. Se você ouve a palavra no domingo e você sai por aquela porta, e essa palavra não te persegue durante a semana, se essa palavra não te desafia durante a semana, se na hora das adversidades, das circunstâncias, essa palavra não vem e não te coloca no lugar, então você não está andando na expectativa de Deus para a tua vida. Quem está entendendo isso? Querido, tem palavra que eu ouvi há meses atrás, e que palavras que eu ouvi e que eu preguei, e que por vezes, em um desses momentos em que a minha alma quer sair do lugar, eu lembro, eu digo, opa, peraí, volta aqui, alma, porque a palavra de Deus que está sobre mim é essa. Quando nós recebemos a palavra sobre descanso na presença, foi o mês mais turbulento que eu tive. Foi um dos meses mais complicados que eu tive. E todas as vezes que a minha alma ia sair do lugar, eu dizia, opa, peraí, alma, volta. Eu tenho uma palavra de descanso sobre mim. Eu tenho uma palavra de descanso sobre a minha vida. Sabe, querido, perseverando na doutrina dos apóstolos, perseverando na instrução. E o segundo ponto dessa igreja que nos serve de modelo, de referência, são os relacionamentos. Porque o mesmo versículo vai dizer, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas também perseveravam na comunhão, também perseveravam no partir do pão, também perseveravam nas orações. Então, o segundo ponto aqui, se eu quero trazer essa igreja como um modelo para a minha vida, eu preciso entender que eu preciso andar na instrução e perseverar nos relacionamentos. Comunhão, partir do pão, fala do relacionamento aqui. E nas orações, fala do relacionamento aqui. Então é esse o lugar que eu preciso firmar os meus pés. Na instrução, naquilo que estou ouvindo, na palavra que estou recebendo. Vai vir aí o curso, vai vir a escola. Que instrução eu vou receber nesses dias? Então eu vou encaixar a minha vida naquilo que estou recebendo. E por fim, vou perseverar nos relacionamentos, vertical e horizontal. Agora olha que coisa forte me chama a atenção. Havia perseverança nessas práticas. Não era algo automático, não era algo natural, era algo intencional. Você precisa ser intencional. Não é automático. Ouvi e saio daqui vivendo. Ouvi e saio daqui praticando. Ouvi e saio daqui fazendo. Não, não é assim. Eu ouço e eu começo a ser intencional na prática. Eu estava meditando numa palavra essa semana e Deus falou tanto comigo. Uma palavra tão conhecida, todo casamento praticamente a gente ouve, menos os que eu faço, que eu não gosto dela. Eu não gosto dela para casamento, então eu não ministro ela em casamento. Mas muito casamento que eu fui, os pastores ministram ela, que é 1 Coríntios capítulo 13. O amor é isso, o amor é aquilo, o amor não sei o que, é ou não é? Aí eu comecei a meditar naquilo, e Deus falou comigo algo muito forte. Ele disse assim: filho, deixa eu te falar,
Quando eu digo que o amor é benigno, é paciente, é sofredor, que o amor não se arde em ciúme, que o amor não se ensoberbece, que o amor não suspeita mal ao próximo, eu não estou dizendo que essas coisas são a consequência de amar. Eu não amo e por isso não me ardo em ciúmes. Eu não amo e por isso não suspeito mal ao meu próximo. Eu não amo e por isso eu sou paciente. Não se trata de consequências do amor, se trata de evidências. Ou seja, eu não me ardo em ciúme, porque eu escolho amar. Eu decido ser paciente, porque eu escolho amar. Eu não vou pensar mal do outro, porque eu escolho amar. Então é intencional, quem está entendendo? É ser intencional. Então eu olho para alguém e vem um pensamento mal contra ele, eu digo assim, opa, eu não vou pensar mal dele, porque eu decido amá-lo. E a minha maneira de amá-lo é não pensando mal dele. A minha maneira de amá-lo é não falar mal dele. A minha maneira de amá-lo é não ter ciúme dele. Quem está entendendo isso? Então é isso que nós precisamos ser. Nós precisamos ser intencionais na prática da palavra. Então, quando a Escritura fala sobre perseverar na comunhão, no partir do pão, quando o texto que nós lemos fala de uma igreja que tinha tudo em comum, que compartilhava dos bens que possuía, de uma igreja que estava junto todos os dias, unânimes no templo e partindo pão de casa em casa, a Bíblia está falando de uma igreja que perseverava em manter ativos os seus relacionamentos. Era uma perseverança. Ou você acha que eles também não tinham outras coisas para fazer? Talvez sentar à mesa com alguém para tomar um café precise ser algo intencional. Não pode ser simplesmente uma ocasião. Surgiu a oportunidade, vamos tomar um café? Não. Façamos a oportunidade acontecer. Vamos tomar um café. Ah, mas eu estou corrido. Pare sua correria. Ah, mas para. Seja intencional. Que hora podemos tomar o café? Meia-noite. Então vamos tomar um café meia-noite hoje. Quem está entendendo isso? Precisamos entender dessa maneira. Porque nós estamos falando de uma igreja que precisa ser um ambiente intencional nos seus relacionamentos. Tem que ser intencional. Se você não decidir se relacionar com seu irmão, se você não decidir se relacionar com Deus, você nunca vai encontrar tempo para isso. Querido, ninguém aqui tem tempo para orar. Se você buscar tempo para orar, você não vai encontrar. Porque tirar um tempo com Deus não é uma coisa que faz parte da nossa natureza. Não faz parte da nossa natureza tirar tempo para Deus. Querido, guarda isso no seu coração. Se tem uma coisa que a sua natureza não quer, é ter tempo com Deus. Se tem uma coisa que sua natureza não quer, vir para a igreja, meu irmão. Se você, não, eu vou para a igreja quando eu tiver vontade, você não vai vir nunca. Ou você tem que ser muito espiritual para ter vontade de vir para a igreja. Porque a sua carne não quer. Estava conversando com o Cláudio agora. O Cláudio foi me buscar, a gente vindo. Aí eu comecei a bocejar. Eu falei assim, meu Deus, me deu um sono. Aí a gente começou a falar sobre isso. Esse sono na hora de vir para o culto. É o soninho perigoso. É o soninho perigoso na hora de vir para a igreja. Das 5 horas da tarde te dá uma leseira. Te dá uma moleza, uma vontade de ficar no sofá. Aí para você vir, o que você tem que fazer? Você tem que ser intencional. Você tem que perseverar. Você tem que levantar. Agora precisa perseverar para estar sentado no sofá assistindo Netflix? Não. Pastor, pelo que eu persevero? Por tudo aquilo que vai contra a minha natureza.
Eu tenho que perseverar, querido. Eu tenho que perseverar para ir para a academia. Meu corpo não quer, meu corpo quer cama. Meu corpo quer sofá. Meu corpo quer ser um depósito de gordura. Ele quer ser, meu irmão, ele não aguenta ver uma gordura que ele quer acumular. Então eu tenho que ser perseverante, quem está entendendo? Então se eu tenho que ser perseverante em todas essas coisas, para me relacionar com Deus e com você, eu também vou precisar ser. Porque senão, se eu não tenho tempo para Deus, muito menos eu vou ter para você. Se você não tem tempo para o céu, você não vai ter tempo para o seu irmão. É por isso que Jesus orava de madrugada e se relacionava com as pessoas durante o dia. Você não vai ver Jesus orando durante o dia. Você vai ver Jesus se relacionando com pessoas durante o dia. Mas quando todo mundo ia dormir, Jesus ia se relacionar com Deus. Entende isso? Opa. Deu para entender, sim ou não? Deus nos projetou como uma família, querido. E eu não posso escapar disso. Deus nos projetou como uma família, eu não posso escapar disso. Deus não nos projetou como uma instituição. Deus não nos projetou como uma organização religiosa. Deus não nos projetou para virmos no domingo, para virmos ao culto uma vez por semana e passarmos o resto da semana como se o outro não existisse. Deus nos projetou como família e nós não podemos escapar disso. Se eu quero escapar dessa realidade, então eu não posso ser igreja, porque a igreja é a família de Deus. Amém ou não amém? Entenda isso. Entenda. Quando o Senhor pensou na construção, na edificação da igreja, Ele não estava pensando num prédio. Quando Ele diz lá em Mateus capítulo 16, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Ele não estava pensando em construir um prédio. Ele estava pensando na conexão entre pessoas. Quando Ele diz sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Ele estava falando da minha conexão com você, do meu relacionamento com você. Porque se o fundamento da igreja é uma pessoa, a igreja não pode ser um prédio. Se o fundamento da igreja é uma pessoa, a igreja não pode ser um prédio. Porque o lugar que Deus sempre intencionou edificar, o lugar que Deus sempre intencionou construir, precisa ser uma construção de pedras vivas. 1 Pedro 2,5, dá para pôr no telão aí? 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 5. Põe no telão para a gente. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então nós, como pedras vivas, somos edificados como uma casa espiritual. Não tem a ver com um prédio material, natural, não tem a ver com tijolo e bloco e cimento, tem a ver com vidas, tem a ver com pessoas. É comigo e com você, é com essa coisa humana. É nesse lugar que Deus quer morar, é nesse lugar que Deus quer habitar. Está no ponto? Deixa no ponto. O lugar onde Deus deseja habitar, meu querido, o lugar que nós precisamos construir para Ele, precisa ser. Está no ponto? Então pode soltar. Precisa ser. Um lugar de comunhão. Precisa ser um lugar de comunhão.
Esse é o lugar que o Senhor escolheu para habitar. O lugar onde Ele deseja habitar, o lugar que nós precisamos construir para Ele, precisa ser um lugar de comunhão. Só uma igreja em comunhão vai atrair a presença de Deus. Você quer a presença? Então não olha para o céu, olha para o lado. Eu vou repetir isso para você guardar no seu coração. Você quer a presença? Então não olha para o céu, olha para o lado. Querido, tudo que Deus tem para você vem a partir do outro. Tudo, querido. Tudo. É por isso que quem tem o dom de profetizar, profetiza para o outro. É por isso que quem tem o dom de cura, ministra a cura no outro. Ninguém que tem o dom de cura vai curar a si mesmo. Mas peraí, eu tenho o dom de cura, então eu oro por mim, só eu mesmo curado. Seu dom de cura não é para você. Eu não estou dizendo que se você orar, Deus não pode te curar, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é quando a gente fala de dons, quando a gente fala de fruto, a gente não está falando da gente, está falando do outro. Então tudo que Deus tem para mim está no outro. Tudo que Ele tem para a minha vida está na mão do outro. É a partir do outro. Os próprios discípulos aqui em Atos capítulo 2, o texto no versículo 1 vai dizer que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, movidos pelo mesmo propósito. E só aí eles atraíram a presença. Por que eles não estavam cada um na sua vida e de repente o Senhor veio? Cada um fazia suas coisas, trabalhando na correria. Ou você acha que ali tinha 120 vagabundos? 120 homens e mulheres que não tinham mais nada da vida para fazer? Não, eu estou falando de homens que perseveraram. Eu estou falando de homens que pagaram o preço para estarem juntos, buscando ao Senhor, na presença do Senhor. Ei, antes do Espírito ser derramado, houve um ambiente de unidade, de uniformidade. Antes do Espírito ser derramado, eles precisaram se unir num lugar. Eles precisaram ser uniformes no seu clamor, uniformes. Sabe por que às vezes Deus não desce? Porque não há uniformidade no nosso propósito. Sabe por que às vezes Deus não vem com a força que Ele gostaria de vir? Porque você está querendo uma coisa, seu irmão do lado está querendo outra. É aí onde o apóstolo Paulo vem e diz assim, ó: pensem todos a mesma coisa. Pastor, como é que a gente vai pensar a mesma coisa? Cada um tem um pensamento. Paulo não está falando de você ser um bitolado, ele está falando de você ser alguém focado. Quando a Bíblia está falando de pensar a mesma coisa, é qual é o propósito que nos une. Então vamos todos direcionar nossa força e intenção para isso. É disso que ele está falando. Ah, mas eu não gosto da Patrícia. Eu não gosto do jeito que ela ora. Querido, pouco importa o jeito que ela ora. O que importa é nós estarmos focados na mesma direção. Pouco importa, você se importa com muita coisa que Deus não está nem aí. Você está se importando porque um grita e o outro fica em silêncio. Deus não está nem aí, querido. Te incomoda o irmão do lado, o jeito dele te incomoda. E você fica perdendo o propósito por causa disso. Cara, em nome de Jesus, alinha esse coração. Porque se o irmão do lado te incomoda, o problema não está no irmão, está em você. É você que precisa alinhar seu coração.
O que atrai a presença, querida, é a maneira como nos envolvemos uns com os outros. O que atrai a presença é como nos relacionamos. É isso que atrai a presença. O que atrai a presença é isso. Como é que a gente tem se relacionado? Como é que a gente tem se envolvido um com o outro? Será que eu tenho perseverado em ter comunhão com você? Será que eu tenho lutado para isso? Porque tem gente que, tem algumas pessoas que é muito fácil você ter comunhão com elas. Tem outras que você vai ter que perseverar muito para ter. A Bíblia não diz assim, olha, com quem você se dá bem, você estreita a comunhão. Mas se você não for muito com a cara da Lu, não precisa andar perto dela. Não, a Bíblia diz, persevera na comunhão. Porque manter 3.000 pessoas em comunhão, querida, era um trabalho de muita perseverança. Agora, preste atenção nisso. O que é essa comunhão bíblica? O que é de fato essa comunhão? Vamos entender um pouquinho isso? Vamos entender um pouquinho o que é essa comunhão bíblica? Abre comigo primeira carta de João, capítulo 1. Vamos lá, primeira carta de João, capítulo 1, verso 7. O que é essa comunhão? Do que o pastor está falando? Eu já fui em tanta igreja, eu já ouvi tanto sobre comunhão. Comunhão, o que é comunhão? 1 João capítulo 1, verso 7 diz: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Deixa eu te dizer uma coisa, a verdadeira comunhão é resultado da luz que você anda. Em que luz você tem andado? Se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Não é quem sabe a gente tem. De repente, dependendo da pessoa, eu consigo ter. Se você anda na luz, ter comunhão com o outro é só reflexo da luz que você anda. Então, se eu não estou tendo comunhão, pastor, qual é o problema? O problema é que eu não estou andando nessa luz. Não tem a ver com você, tem a ver com a luz que você decide andar. Você entende isso? O que me leva a perseverar na comunhão? A luz que eu ando. A luz que eu ando me atrai para você. A luz que você anda atrai você para mim. E assim nós temos comunhão um com o outro, porque essa luz nos atrai um para o outro. E por causa dessa atração, o sangue de Cristo nos purifica. No ambiente de comunhão, o sangue é vertido. No ambiente de comunhão, o sangue vem e purifica. Quem está entendendo? Aleluia, aleluia. Então comunhão tem a ver com o compartilhamento verdadeiro e sincero de quem somos. Querido, se eu ando na luz, não pode ter obscuridade. Se eu ando na luz, eu preciso ser íntegro, inteiro. Não dá para esconder uma parte de mim se eu estou andando na luz. Então o que é comunhão? O que é que precisa para ter comunhão? Precisa ser inteiro. Precisa ser integral. Não dá para ter comunhão com alguém pela metade. Não dá para ter comunhão com alguém que só te mostra uma face. Eu preciso ver teu lado bom, mas para ter comunhão com você eu também preciso ver teu lado ruim. Porque ter comunhão com o teu lado bom é fácil, mas eu quero ter comunhão também com o seu lado ruim. Porque, querido, se todas as vezes que eu conhecer o lado ruim de alguém, eu quiser me afastar dela, eu não estou vivendo uma verdadeira comunhão. Porque a comunhão é um desafio que eu imponho a mim mesmo de viver.
Porque eu quero ser família de Deus. Porque eu quero andar nessa luz. Então, comunhão é esse compartilhamento sincero, verdadeiro, é uma conexão sem obscuridade do nosso coração com o coração do outro. É uma intencionalidade de conectar o meu coração ao seu. De amar você independente das suas debilidades, de amar você independente das suas falhas, de entender, de ter a humildade de entender que se você tem debilidades, eu também tenho, e se eu tenho que conviver com as tuas, você vai ter que conviver com as minhas. Muitas vezes você se coloca numa postura arrogante, vaidosa e orgulhosa, quando você olha para o outro e você diz: eu não quero ficar perto da Patrícia, porque o jeito dela não me agrada, e o seu jeito que tantas pessoas têm que engolir. Porque por vezes, meu irmão, é isso que a gente faz, a gente quer ser melhor. Não vou andar com ela porque eu não gosto do jeito dela. Mas você já perguntou quantas pessoas estão andando com você e não gostam do seu? E estão andando com você. Você não está olhando no espelho para ver que você também tem um monte de debilidade. Você não está fazendo uma autoanálise da sua própria vida e perceber que nem você se suportaria. Ah, querido, porque por vezes eu tenho que olhar no espelho e dizer assim: Cláudia, você é uma guerreira. Porque eu vou te dizer, se eu tivesse no seu lugar, eu não me suportaria. Sabe, precisa olhar para você e entender que nessa relação de comunhão não tem a ver só com o que você dá, mas tem a ver com o que você recebe. Não é só você que é o amigo, que é o cara, que é o bonitinho da relação. Não, o outro também, ele está doando. Ele também está se dando para que essa relação funcione. Ele também está renunciando e abrindo mão de coisas para ser seu amigo, para andar com você. Às vezes para te dar um simples bom dia. Porque às vezes tem pessoas que para você dar um bom dia para ela, você tem que renunciar a um monte de coisa. Só que por outro lado a gente não entende quantas coisas ela também teve que renunciar para responder ao seu bom dia. Você está entendendo o que eu estou falando, senhor? Comunhão é mais do que sentar na mesa, querido. Comunhão é compartilhar o coração. Se eu sento na mesa, mas não compartilho o coração, ainda não é comunhão. É no máximo convivência. Comunhão não é convivência. Comunhão é compartilhar do coração. Comunhão é ter acesso ao coração do outro. É ser despojado. Isso é comunhão. É ter onde chorar quando eu preciso chorar. É isso que é comunhão, querido. E é isso que Deus quer que haja entre nós. E não é só entre um e outro. É entre todos nós. Amém? Comunhão é onde esse nível de comunhão está. Que o sangue de Jesus nos purifique, vai purificando e vai transformando. E vai mudando a nossa estrutura. Onde essa comunhão, onde nós perseveramos nessa comunhão, o Senhor vai transformando, vai mudando, vai lapidando. Talvez essa palavra que eu estou ministrando hoje para você, ela começou a ser ministrada domingo passado, quando eu falei sobre o Elias e o Eliseu. Talvez essa palavra que eu estou ministrando para você começou na ceia do mês passado, quando eu ministrei sobre o cálice da aliança. Eu preciso entender isso. Quando eu decido andar em comunhão com a igreja, com os meus irmãos, com o povo de Deus, quando eu persevero nisso, o sangue de Jesus vai sendo derramado e vai nos purificando, nos transformando. E aí quando eu olho para a igreja de Atos, o que eu encontro? Eu encontro um ambiente de homens que entregaram seus corações um ao outro.
Mais do que dividir e compartilhar dos seus bens, aqueles homens compartilhavam do coração um do outro. Porque o texto vai dizer assim: e eles tinham tudo em comum. Cara, isso é muito forte. Eles tinham tudo em comum. Em comum. O que é meu é seu, o que é seu é meu. Isso é comunhão. É para esse lugar que Deus quer nos levar. Pastor, palavra difícil. Eu falei no início o que era. Eu falei no início que era uma palavra difícil. Talvez não tão difícil pela mensagem, mas pela prática da mensagem. Para entender onde essa mensagem quer me levar. Aqueles homens tinham tudo em comum. O texto vai dizer que entre eles não havia necessitado algum. Por quê? Porque eles compartilhavam. Aquele que tinha mais compartilhava com quem tinha menos. E eles alguns vendiam até suas propriedades, seus bens. Isso é muito sério. Vendia para que o outro irmão não passasse necessidade. Não era 1 quilo de alimento implorado, sabe, fazendo campanha de alimento, colocando nos avisos: gente, traga 1 quilo, e ainda assim o quilo não chega. Não se tratava disso, Pati. Se tratava de vender o que eu tinha, para não faltar ao outro, para que o outro também pudesse desfrutar. É disso que se tratava. Se tratava de saber que meu irmão não tem dinheiro para ir num fire, eu pago para ele. Mas eu também não tenho dinheiro para pagar por 2, então eu vou vender meu iPhone. E nós vamos 2. Isso é comunhão, querido. Quem está entendendo isso? Aleluia. É desafio para você. Eu só tenho tudo em comum com quem eu tenho acesso ao coração. Eu só tenho tudo em comum com quem tem acesso ao meu coração. Deus quer que você acesse o coração do seu irmão. E Ele quer que ele tenha acesso ao seu coração. E para isso eu preciso rasgar, abrir, andar num lugar de comunhão. Vai exigir de mim e de você andar num lugar de humildade, despojamento. Porque eu não posso ter vergonha de abrir meu coração. Eu não posso ter vergonha de subir no altar e dizer assim: gente, acabei de pedir perdão para minha mulher, porque saí da caixinha em casa. Você entende? Não pode ter vergonha. Às vezes as pessoas falam assim: nossa, pastor, você precisa, sabe, se resguardar mais, e não sei o quê, e você se expõe, você está muito exposto, você se expõe. Eu falo: se eu não me exponho, como é que eu vou viver essa comunhão? Se eu tenho medo de que conheçam as minhas debilidades, como é que eu vou viver comunhão? Como é que eu vou receber alguém na minha casa se eu tenho medo que ele conheça a minha intimidade? Ah, pastor, mas a gente aprende aí que a gente não pode estar abrindo nossa casa para qualquer um. Eu não estou falando que você vai abrir sua casa para qualquer um. Estou falando que você vai abrir sua casa para o seu irmão. O seu irmão não pode ser qualquer um, cara. Desculpa, querido, mas nós precisamos ir para um lugar onde aqui dentro não tem qualquer um. Está entendendo? São meus irmãos. São meus irmãos. É para esse lugar, pastor, mas é muito difícil. E quem disse que é fácil viver com Deus? Jesus nunca te chamou para um lugar de facilidade. A vida cristã é tomar a cruz e segui-lo. A vida cristã é decidir morrer. Não é um lugar fácil. Eu falei para alguém essa semana, eu disse: olha,
Uma das coisas mais difíceis da vida cristã é ter uma vida de renúncia. Renunciar não é fácil. Aí ele respondeu para mim assim: ah, pastor, eu acho que amar é mais difícil. Eu falei, mas aí é que está. Amar é renúncia. Porque se você não renuncia, você não ama. Para amar eu preciso renunciar. Porque amar é ação. Eu preciso renunciar. Às vezes por amor eu vou renunciar uma noite de sono. Às vezes por amor eu vou renunciar um tempo que eu queria ficar quietinho. E aí eu me lembro de quando Jesus recebe a notícia de que João Batista tinha morrido. O texto vai dizer que Jesus, recebendo a notícia que João Batista tinha morrido, retirou-se para um lugar isolado. Ele saiu de cena, ele foi para um lugar isolado, porque doeu. Ele estava sofrendo, ele estava num momento difícil, ele estava de luto, ele estava num momento de dor. Seu primo, amigo, havia morrido. Ele retirou-se para um lugar para chorar a sua dor. Mas aí o texto vai dizer assim: mas as multidões, sabendo onde ele estava, foi atrás dele. E aí o texto continua: e Jesus, movido de íntima compaixão, curou os seus enfermos e expulsou os seus demônios. Amor é muitas vezes abandonar o meu luto para socorrer quem precisa. Amor muitas vezes é renunciar à minha dor para cuidar da dor do outro. Então é para esse lugar que o Senhor quer nos conduzir. Esse coração cristão. Porque o problema é que muitas vezes, querido, a gente se converte a uma igreja, a uma religião, a uma denominação. Nós nos convertemos a um estilo de culto. Mas eu preciso de uma conversão de coração, querido. Eu preciso ter um coração cristão. Não dá para dizer que sou cristão e não está disposto a estender a mão, a estar conectado, a estar junto. Não dá, meu querido. Peça ao Senhor para mudar o seu coração, como um dia eu tive que pedir para Ele mudar o meu. Um dia eu tive que pedir: Deus, me ensina. Me ensina a gostar de pessoas. Me ensina a gostar de estar junto. Eu nunca fui essa pessoa de relacionamento, de isso. Eu nunca fui. Eu contei para vocês aqui semana passada o que eu fazia. Jovem, novo, lá na Bahia. Não era crente. Católico, apostólico, macumbeiro, espírita e kardecista. Quantas vezes, querido, eu colocava a vassoura atrás da porta virada com as cerdas para cima, porque diziam que as visitas iam embora quando a gente fazia isso. Cansei de fazer isso quando a casa estava cheia. Morávamos, quanto tempo eu morei em rua sem conhecer nenhum dos meus vizinhos. Hoje eu moro num prédio que eu conheço até o síndico. Converso com ele. E aí, Marcão, tudo bem, meu querido? Como é que você está? Não sei o quê. Ei, meu querido, ora ao Senhor para transformar seu coração. Construir um lugar de comunhão é construir um lugar onde as pessoas estejam com os corações conectados. E para que o meu coração e o seu coração se conecte, para que o coração dessa pessoa que está aí do lado se conecte ao seu coração, é necessário você entender que o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Se eu não entender isso, eu não vou abrir meu coração para você, crente. O que nos une é maior do que aquilo que nos separa, meu irmão. Suporta o outro. Seja suporte para a debilidade dele. Entra nesse lugar. Talvez Deus te colocou perto dele. Não foi para você dizer: não aguento essas debilidades. Foi para você ser suporte. Suporta, querido. Daqui a pouco a eternidade chega. Nós dois vamos estar transformados. Passou essa fase. Vou te aguentar aí uns 30 anos, mas tudo bem.
Tem problema não, vamos. Bora, 30, 40. Vamos, eu te suporto, você me suporta. A gente se ajuda. Mas eu tenho que estar com o meu coração despojado. Eu tenho que estar com o meu coração disponível para isso. Tem que ter uma disposição de cada um em edificar esse lugar de comunhão. Não há como a gente andar nesse lugar se não houver uma disposição pessoal para isso. É por isso que eu comecei ministrando essa palavra dizendo: você precisa perseverar. É uma intencionalidade. Eu vou, a partir de hoje, de forma intencional, perseverar na comunhão. Eu quero conhecer os meus irmãos, eu quero saber quem eles são. Eu quero me aproximar daqueles com quem eu não tenho tanta proximidade. É intencional. É intencional. Efésios capítulo 4, versículo 16. Efésios 4, 16. Hoje eu peguei os meninos do louvor. Estão tudo assim agora. Depois de uma pregação dessa que o louvor a gente vai cantar no final. E aí o pastor ainda colocou lá no grupo: pelo amor de Deus, não me cantem mais, somos corpo assim bem ajustado. Ai, Senhor, dá graça para o pessoal do louvor, Jesus, dá graça para eles. O pastor só complica a vida desses meninos, só Deus. Aí, eles me suportam, tá vendo? Não é fácil me suportar não, gente. O Ministério do Louvor sofre na minha mão, pode ter certeza. Então vamos lá, Efésios capítulo 4, versículo 16. Diz assim o texto. Efésios, meu filho, peraí gente, que eu abri errado aqui. Efésios capítulo 4, 16 diz assim: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Sabe o que faz a igreja crescer? O que faz a igreja crescer não é o quanto de evangelismo a gente faz. O que faz a igreja crescer não é o quanto de atividade a gente faz. O que faz uma igreja crescer não é você se matar para trazer visitante. O que faz uma igreja crescer não é a gente ficar fazendo programação para atrair pessoas. O que faz uma igreja crescer é todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Sabe o que faz uma igreja crescer? É quando aquela comunidade de fé, ela está caminhando conectado um ao outro, ligado um ao outro, olhando um para o outro, auxiliando um ao outro, ajudando um ao outro, cada um fazendo a sua parte naquela estrutura. Isso faz com que o corpo cresça, com que o corpo aumente. Entende isso? É por isso que na igreja de Atos lá nós lemos, finalzinho do texto que lemos assim: e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Sabe quem era o evangelista da igreja de Atos? O próprio Deus. Qual era o papel daquela igreja? Andar em comunhão. Andar em comunhão. Se esforçar para manter o relacionamento. E o próprio Deus ia trazendo, o próprio Deus ia trazendo. Então, querido, agora olha o que diz o versículo de número 17. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. É uma sentença única isso aqui, então preste atenção nisso. A conexão entre você e o seu irmão é resultado de uma intenção pessoal, individual, de você não andar mais na vaidade do seu pensamento. O que é não andar na vaidade do seu pensamento?
é quando você entende que não diz mais respeito a você apenas. Não diz mais respeito a você apenas. Não tem mais a ver com o seu conceito. Não tem mais a ver com as suas razões. Não tem mais a ver com aquilo que você acha. Com a maneira que você entende. Com a forma que você pensa que as coisas têm que ser. Não tem mais a ver com isso. Tem a ver com aquilo que me remove da minha individualidade e me introduz num ambiente de coletividade. Não tem mais a ver, Pati, com o que é bom para mim. Tem a ver com o que é bom para nós. Talvez o que é bom para nós não seja bom para mim enquanto indivíduo, mas o nós tem que estar acima do eu. Você entende isso? O nós tem que estar acima do eu. O problema é que você muitas vezes põe o eu acima do nós. Não está bom para mim, então eu não vou. Não está bom para mim, então eu não faço. Não gosto disso, então eu não vou estar lá. Ah, eu não gosto de festival de inverno, então eu não vou. Não tem mais a ver com o que é bom para você. Não tem mais a ver com o seu gosto pessoal. Você já foi crucificado com Cristo. E com isso o seu gosto pessoal morreu na cruz do Calvário. Se o teu irmão come verdura, se para ele é pecado comer carne, então coma verdura com ele. É isso que a Bíblia diz. Não tem mais a ver com quanto você gosta de picanha. Não tem mais a ver com quanto você gosta de contrafilé. Se o teu irmão só come chuchu, você vai comer chuchu com ele. É isso que a Bíblia está dizendo. É assim que a gente exercita a comunhão. É entendendo o que é bom para o todo. Tem mais a ver comigo. Vou comer Doriana na casa do meu irmão. Ah, na minha casa eu só como quali. Mas na do meu irmão é Doriana, vou comer Doriana com ele. Na minha casa eu só como contra filé. Mas eu chego no meu irmão, é o que tem lá para nós comer? Um músculo, vamos comer músculo. É salsicha, vamos comer salsicha. Acabou, querido. Tem mais a ver comigo. É assim, se não for assim, meu irmão, desculpa, você está longe de viver aquilo que Deus espera que você viva. A coletividade tem que estar acima da individualidade. É por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina que o Pai é nosso, o pão é nosso, até o pecado é nosso. Você entende? Pai nosso que está no céu, o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas. Se você deve, eu estou devendo também. Se você está devendo, eu estou em dívida também. Então a dívida é nossa. Essa luta não é só sua, essa debilidade não é só sua, essa dificuldade não é só sua, é nossa. É assim que precisa ser. Agora olha o que o texto vai dizer ainda no verso 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. A dureza do coração é o que nos impede de viver na luz da comunhão. Às vezes o nosso coração é duro demais para baixar a bola, para baixar a guarda, sabe? Para passar por cima das diferenças. Querido, vai ter gente que você vai precisar perdoar e ela nem vai precisar saber que você a perdoou. Não precisa. Não, para eu perdoar ela tem que me pedir perdão. Onde é que está isso na Bíblia? Me fala onde é que está isso na Bíblia. Que para você perdoar alguém a pessoa tem que vir te pedir perdão. Onde é que está na Bíblia que a pessoa tem que vir se humilhar você para você perdoar ela? Onde é que está na Bíblia? Me fala. Onde é que está na Bíblia que você tem que jogar na cara dela o que ela fez contra você e depois dizer, mas eu te perdoo? Onde é que está na Bíblia? Isso não é perdão. Às vezes a pessoa vem buscar seu perdão, aí você fala, você pisou na bola mesmo. Você é um problema, viu? Você é um cara sem caráter, errado.
Fez isso, começa a jogar na cara da pessoa. Primeiro a gente despeja o lixo. Aí a gente encerra. Afinal de contas, eu sou evangélico. A quarta pessoa da Trindade. Mas eu te perdoo em nome de Jesus. Ah, vai se lascar. Vai se lascar. Põe teu perdão no saco e sai correndo. Perdão não tem a ver com isso, cara. Porque antes de você pedir perdão, Jesus já tinha te perdoado. O teu arrependimento não é para te perdoar, é para te reposicionar. Ele já nos perdoou. A sua morte na cruz foi o preço pago. O perdão não é algo futuro, é algo passado. Ah, meu Deus, é por isso que Isaías vai dizer assim: pelas suas pisaduras fomos sarados. Não é somos, não é seremos, é fomos. Já foi. Você já foi perdoado. Ah, sabe o pecado que você vai cometer amanhã? Você já foi perdoado. Uau, então eu posso pecar em paz. A questão é você saber que o arrependimento não é para te perdoar, é para te reposicionar. Está entendendo isso? Eu não busco perdão para ser perdoado, mas para ser reposicionado. Quando eu fui pedir perdão para minha esposa, ela me abraçou. Tão gostoso ali. Ela já tinha me perdoado. Você entende isso? Mas quando eu disse me perdoa, ela nem lembrava, ela fazendo a cabeça, eu nem lembrava mais. Quando eu a abracei e disse me perdoa, eu não estava buscando perdão para ser perdoado. Eu estava buscando perdão para ser reposicionado. Entende isso? Porque a minha referência é a minha casa. Eu não posso subir aqui para ministrar você se eu tiver pendência com a minha casa, querido. Então eu precisei ser reposicionado. Então entra nesse lugar, quebra esse coração duro. Para viver da comunhão eu preciso ter um coração quebrantado. Eu preciso ter um coração tolerante. Eu preciso ter um coração ensinável, humilde. Eu vou te contar uma história e talvez você nunca tenha ouvido. Mas eu vou te contar. A Bíblia diz que Jesus estava sentado na mesa na hora da ceia. E ele começou a dizer assim: um de vocês há de me trair. E aí teve aquele burburinho. Quem é, quem vai ser, quem não vai ser. Alguém pergunta para João. E diz assim, pergunta para ele aí, quem é que vai traí-lo? Aí o texto diz assim: João, reclinando no peito de Jesus, perguntou: mestre, quem é que vai te trair? Aí Jesus diz assim: aquele que eu der o pão molhado, esse há de me trair. E Jesus molhou o pão e entregou para Judas. Agora preste atenção numa coisa. Dentro da cultura judaica, quando um anfitrião se assentava à mesa, o formato da mesa era um formato em U. E o anfitrião se assentava à mesa, e sempre os convidados mais especiais, aqueles que estavam mais perto de Jesus, eram os mais especiais. Então como é que eu fazia? Eu convidava as pessoas para minha casa, e eu colocava elas assentadas à mesa, mostrando como cada uma delas tinha um lugar especial. Então quem mais perto de mim estava, eu estava dizendo: essa é uma pessoa para mim muito especial. De um lado de Jesus estava João, que reclinou sobre o peito. Mas a Bíblia diz que Jesus molhou o pão e entregou a Judas. Querido, pela disposição da mesa, era impossível Judas estar em outro lugar que não fosse ao lado de Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando? Onde é que o traidor estava? Do lado, num lugar de honra. Cara, não tem a ver com quem ele é, mas com quem você é. Tem a ver com que coração você quer ter. É isso que Deus está querendo.
te ensinar nessa noite. Ele quer te dar esse coração. Amém? Eu preciso compreender isso. O que nos mantém unidos não é o nível, ou melhor, o que nos mantém unidos é o nível de relacionamento que a gente constrói, não é as atividades que a gente promove. Não é o quanto de culto a gente tem, de evento a gente tem, não é o quanto de conferência a gente tem. Eu posso encher um estádio de gente num evento, e aquele povo não tem nenhum nível de comunhão entre eles. Porque não é isso, querido, que para Deus conta, não é isso que para Deus importa. Paulo, nesse texto que nós lemos de Efésios 4,16, ele nos apresenta uma igreja que é um organismo, não é uma organização. E eu preciso parar de tratar a igreja como uma organização e começar a tratar a igreja, a me mover nessa igreja como um organismo. Não tem mais a ver com uma organização. É um organismo, é um corpo, é uma família. São pessoas que se relacionam. O problema é que a gente quer transformar a igreja nessa organização. Um povo em comunhão compartilha daquilo que é comum a todos. Todos servem todos. Isso é família. Todos servem todos. Não tem cargo, não tem escala, não tem regra. Só há relacionamento. Então eu não preciso ser um obreiro para servir você. Eu não preciso ser um obreiro para servir o outro. Ah, eu fui no banheiro, o lixo está cheio. Deixa que os obreiros se viram. Nós somos uma família. Nós somos uma família, cara. Essa é a nossa casa, querido. É como se você estivesse na sua. O problema é que tem pessoas que é assim dentro da própria casa. O lixo está cheio, deixa que a mulher se vira. Deixa que a minha mãe se vira. E aí a gente quer transferir isso para a igreja. Porque a gente não sabe andar em família, não sabe ser família. Então precisamos aprender a viver nesse lugar. Nosso grande desafio é lidar com as demandas do fim dos tempos. É lidar com aquilo que nos distancia. Hebreus capítulo 10, verso 25, ele diz: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Aí alguém olha para esse texto e acha que esse não deixar de congregar é não deixar de vir no culto de domingo. Eu não posso deixar de congregar. A Bíblia diz que eu não posso deixar de congregar. Então eu tenho que vir em todo culto de domingo, eu tenho que estar na igreja. Amém, querido. Para mim é maravilhoso ver você aqui todo domingo. Mas não é disso que o texto está falando. Congregar é estar junto. Congregar ali é estar junto. Não tem a ver com liturgia, tem a ver com relacionamento. Então o que o texto está dizendo é: não deixem de estarem juntos. Ainda mais à medida que o dia do Senhor se aproxima. Quanto mais vai chegando aquele dia, mais juntos vocês precisam estar. Quanto mais está chegando o fim dos tempos, mais juntos você precisa estar. Mas aí, querido, qual é o plano do inferno? Quanto mais perto do fim, mais ele nos distancia. É por isso que quanto mais nos aproximamos do fim, mais intencionais, mais perseverantes precisamos ser para manter o relacionamento, para manter a comunhão, para manter a congregação. Porque as suas demandas desses dias não te dá tempo de estar junto. Porque eu fico olhando, meu irmão, eu fico observando umas coisas. Um culto por semana e está pesando para alguns. Você entende isso? Um culto por semana. Não, porque domingo, eu preciso ter uns domingos aí para... Tem a semana inteira, mas um culto na semana está sendo pesado para alguns. Por quê? Não estou julgando ninguém. Eu estou falando sobre as nossas demandas. Você entende isso? Não estou dizendo que ninguém está errado. Eu estou falando das nossas demandas, nos levam para esse lugar.
A vida está tão corrida, está tão agitada, que se deixar, nenhum culto na semana a gente consegue vir. Está tão agitado o negócio que se deixar, você deixa de congregar. Você deixa de estar junto. Então tem que ter uma perseverança para isso. Porque há uma agenda do inferno para os últimos dias. E qual é a agenda do inferno? Te afastar da comunhão. Essa é a agenda do inferno. Te afastar do convívio com teu irmão. É isso que o diabo está querendo. E ele trabalha todos os dias para isso. Porque o que vai nos fortalecer para suportarmos as pressões do fim é a comunhão. Querido, quanto mais a pressão vier, mais eu vou precisar do outro. Porque o fim dos tempos está aí, querido. E a tendência é ficar mais complicado ser crente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se está difícil para você permanecer fiel, para os teus filhos vai ser muito pior. Se está difícil para você permanecer fiel, para os teus filhos a luta vai ser maior, querido. Então se você não ensinar teu filho a se fortalecer na comunhão, guarda isso. Sabe, nós estamos diminuindo as nossas atividades como igreja. Mas usa esse tempo para investir na comunhão. Sabe, Deus não está tirando a nossa agenda para a gente cuidar da nossa vidinha. Deus não está diminuindo a nossa agenda para você ter mais tempo para cuidar das tuas coisas. Não, Deus está tirando a tua agenda para que você possa andar na agenda dele. Você entende? Não é para te deixar mais soltinho, mais livre, a menos atividade da igreja. Agora eu vou poder ir para o cinema, agora eu vou poder ir para o parque. Você pode fazer tudo isso, desde que você não esqueça que você precisa ser intencional. Vai para o cinema, quem vai com você? Vai para o parque, quem vai com você? Vai sair para tomar um sorvete, quem vai com você? Vai sair para tomar um café, quem vai com você? Quem está entendendo o que eu estou falando? Entenda e guarda isso com você. Amém? Eu já estou encerrando. A agenda de Deus é investir tempo nos relacionamentos, dentro e fora do ambiente eclesiástico. Se você não for intencional em usar seu tempo para se relacionar com o outro, para desenvolver comunhão, eu sinto muito, você não vai estar na agenda de Deus. A agenda de Deus está te chamando para esse lugar, de olhar para o lado e dizer: quem vem comigo? Quem vai estar perto? Tem um povo para andar com você. Tem uma família chamada família de Deus, para você se relacionar. E eu não estou falando só de uma denominação, eu estou falando de uma família. É claro que é mais fácil viver comunhão com quem está no dia a dia mais próximo. Mas quantas pessoas você já deixou de ter perto porque mudou de igreja? Quantas pessoas se distanciaram de você porque você mudou de igreja? Sabe qual é o problema? É que elas não sabem o que é comunhão. Comunhão não tem a ver com a placa. Comunhão tem a ver com uma família que se chama pelo nome dele. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, seja intencional. Talvez para andar nesse lugar você vai ter que aprender a perdoar mais. Talvez para andar nesse lugar você vai ter que aprender a tolerar mais, a respirar mais fundo, a orar mais, a pedir mais ao Senhor. Me dá condição, me dá estrutura, Deus. Eu preciso de estrutura. Não é fácil lidar com pessoas, conviver com pessoas, mas me ensina, Senhor. E eu garanto a você, querido, que Ele vai te ensinar, porque Ele me ensinou.
Ele me ensinou. Em nome de Jesus, fica de pé no seu lugar aí. Aleluia. Deus está buscando um lugar para ele. E o lugar que Deus quer habitar é um lugar de comunhão. Essa é a primeira de uma série de palavras que nós vamos ouvir até o final do ano. Então você precisa sair daqui hoje com uma intenção no seu coração. Deus, eu quero andar mais perto do teu povo, dos teus filhos, dos meus irmãos. Eu quero estar mais junto. Talvez nessa sua intenção de andar junto, você vai ter que começar devagar. Não tem problema. Talvez você vai ter que olhar para um, para dois, e dizer: eu quero andar perto de você, querido. Eu quero compartilhar mais. Talvez você vai ter que olhar para um, para dois. Porque comunhão não tem a ver com ter um relacionamento no mesmo nível com todo mundo. Mas tem a ver com todo mundo se relacionando com todo mundo. Porque às vezes o meu relacionamento não é tão intenso com você quanto é com o outro. Mas às vezes o relacionamento daquele outro é mais intenso com você do que comigo. E nessa corrente a gente constrói um ambiente de comunhão. Eu não preciso ter o mesmo nível de relacionamento com 60, 70 pessoas. Nem dá. Mas se eu tiver com 2 ou 3, você tiver com mais 2 ou 3, o outro tiver com mais 2 ou 3, a gente constrói um ambiente de comunhão. Você entende isso? O que eu não posso é achar que eu estou fora dessa conta, que eu estou fora desse lugar e que eu posso me esquivar desse ambiente. Não posso mais. Deus me chamou para esse lugar. Nós somos a família de Deus. Amém? Então eu queria pedir uma coisa para você agora. Se a palavra é sobre comunhão, não tem como a gente não ter agora uma atitude de comunhão. Eu queria pedir a você que você saísse do seu lugar, mas escuta bem o que eu vou dizer antes de você sair andando. Eu queria que você saísse do seu lugar. E eu queria que você buscasse 2 ou 3 ou 4, não importa. E você tivesse um tempo de oração com esse grupo. E você tivesse um tempo de, sei lá, falar algo. Fala para ele: olha, eu amo você, você é especial para mim, eu quero andar perto de você. Sei lá, algo nesse sentido. Mas o que eu queria que você fizesse antes de sair do seu lugar, eu queria que você olhasse em volta. Para você não sair correndo assim, dizer: onde eu vou? Para quem? Onde é que eu vou? Não, dá uma olhada em volta. Deixa o Espírito Santo te atrair para alguém. Olha em volta, deixa a luz de alguém atrair você. Deixa a luz dele atrair você. Amém? Faz isso aí. Dá uma olhada em volta. Encontra alguém. 1 ou 2 ou 3 ou 4. Um grupinho, uma rodinha, uma dupla, um trio, um quarteto, um grupo maior, não importa. Mas eu queria que você fizesse isso. Em nome de Jesus. Amém? E outra coisa que eu queria te pedir: não fique esperando alguém ir até você. A perseverança é sua, a intencionalidade é sua. Não fique esperando alguém ir. Vai você. Vai lá. Junta 2, junta 3, junta 4. Ficou sozinho no seu lugar, vai naquele grupo que já está montado, entra no meio. Em nome de Jesus, vai lá. Não fique esperando alguém ir, porque você corre o risco de ficar só.
vá em alguém. Seja intencional. Sim. Sim. Vai lá. Sim, Deus. Vai lá. Chorou na rarabaxê. Chorou na rarabaxê. Chorou na rarabaxê. É assim. É assim. Eu preciso me fortalecer na comunhão. Eu preciso me fortalecer no meu irmão. Oh Deus, sim, Senhor. Sim, Senhor. Se você não desistir, É pra mim inspiração, pra também permanecer fiel e firme. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. É isso, Senhor. É isso, Senhor. Alinha os nossos corações. Nos torna esse lugar. Em nome de Jesus, Senhor. Ei! Aleluia! Aleluia! Se você não desistir, é pra mim inspiração. É pra mim inspiração, pra também permanecer fiel e firme. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a
lugar, Deus. Quebrando os nossos corações. Nos torna este povo. Nos torna essa igreja. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Se você não desistir, é pra mim inspiração, pra também permanecer fiel. Se você não desistir, é pra mim inspiração, pra também permanecer fiel e firme. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Aleluia. Aleluia. Sim, Senhor. O Senhor nos ensina a amar como Jesus, nos ensina a perdoar como Jesus, nos ensina a honrar, a valorizar o outro como Jesus. Tira do nosso coração tudo que nos leva para esse lugar de ressentimento, de mágoa, de divisão, de discórdia. Remove, Deus, em nome de Jesus. Nos torna um povo alinhado com o teu coração. E que no modelo da igreja de Atos, nós também possamos construir um lugar de comunhão, de unidade, onde tenhamos tudo em comum, Senhor. Eu sei que há desafios para isso, mas que o teu Espírito nos ajude, que o teu Espírito nos fortaleça, que o teu Espírito nos conduza para esse lugar. Que ninguém se sinta só, que ninguém se sinta perdido no nosso meio, que ninguém se sinta isolado, mas que todas as vezes que estivermos juntos, que todos se sintam acolhidos, amados e abraçados, para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. E se houver necessitado em nosso meio, que sempre se levantem aqueles que serão supridores, em nome de Jesus, Pai. Constrói e edifica essa casa para ti, Senhor. Casa construída com pedras vivas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte aí. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Que você saia daqui hoje com essa intenção e esse propósito no seu coração,
de construir um lugar de comunhão, para que o Senhor possa habitar no nosso meio. Amém, queridos? Em nome de Jesus.